Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Bom, meu nome é Ana Laura, sou formadora IFAP. Hoje estou utilizando aí uma camiseta preta, uma calça preta, um tênis preto, tô de preto hoje. Tenho meu braço direito aí tatuado, tá? Com algumas pulseiras. No meu braço esquerdo aí eu uso um relógio. Sou uma mulher de pele clara, tenho olhos verdes, cabelo um pouquinho para baixo do ombro castanho e uso óculos. Feita a apresentação, bom, vamos falar um pouquinho da nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar aí o material do 8º ano, ok? O material digital 1 e 2. O nome da aula aí é Boombox Vibe. A gente vai falar um pouquinho aí sobre caixa de som. Então, nossos estudantes vão começar aí a criar uma caixa de som. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre acústica, amplificação, vamos falar um pouquinho aí sobre frequência, também vamos falar sobre música, né? E como eles vão criar essa caixa de som aí desplugada, que não precisa de bateria, certo? Então, a gente vai trabalhar, começar a trabalhar nesta aula a montagem e os conceitos sobre essa criação do Boombox. Bom, vamos ver aí a nossa sequência da semana. Bom, primeiro a gente traz aí o nosso objetivo, né, que é elaborar um plano de aula do material digital 1 e 2, do 8º ano, trazendo estratégias para você, professor. Você vai compreender também a questão da evolução aí das caixas de som, a questão da frequência, da amplificação, né, para você passar aí para os seus estudantes e desenvolver estratégias aí de gestão de sala de aula, de metodologias ativas, que podem ajudar você aí na elaboração desse plano de aula que você vai fazer e, consequentemente, aí na aplicação dessa aula com os nossos estudantes. A capa do nosso material digital tá aí para vocês conferirem, Boombox Vibe 1, criando uma caixa de som, material digital 1 e 2, 8º ano. Aí tá para vocês o nosso escopo sequência dessa aula, ok? Para que vocês possam também olhar, observar e estudar esse escopo sequência. E aí tá os objetivos também do nosso material digital, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Professores, vocês arrumem o material para que a gente possa abordar essa aula no próximo bloco. Olá, professores! Bom, voltando, vamos falar aí sobre o material do 8º ano, Boombox Vibe, onde nossos estudantes aí vão criar uma caixa de som desplugada, ok? E o nosso material, ele traz aí no Para Começar, ele vai abordar um pouquinho sobre a questão da música, certo? Como que é viver sem a música? Você já se imaginou viver sem música? E como seria? Né? Ele também vai trazer um pouco sobre a questão da acessibilidade, né? De como que as pessoas com deficiência auditiva sentem essa música, ok? Quais são os dispositivos, quais são as formas que as pessoas com deficiência auditiva podem também sentir aí essa música. Então a gente vai trabalhar um pouco aí da questão da acessibilidade, da questão da música em si, vamos falar sobre amplificação, vamos trabalhar também a questão de frequência, prototipagem. Então nossos estudantes vão passar por como que o som ele caminha pelo ambiente, ok? Então como ele se propaga, né, em forma de onda pelo ambiente. Então a gente vai trabalhar vários pontos para falar um pouquinho aí sobre a funcionalidade aí da caixa de som, ok? Quem nunca aí, todo mundo gosta de escutar música, todo mundo aí tem a sua caixa de som aí de estimação, ou que leva no carro, ou que leva para escutar em algum lugar. E quando essa caixa acaba a bateria? Como que a gente faz? Então é mais ou menos isso que esse material digital vai trabalhar com os nossos estudantes. E ele traz aí no nosso Para Começar, ele traz aí como seria aí viver aí sem a música, ok? Então, o que eu trago de sugestões para vocês? Que vocês estimulem a participação ativa, promovendo discussões sobre a frase que esse material digital apresenta, ok? Na questão da necessidade da música no nosso cotidiano. E também ele traz a discussão de como essa música é trabalhada aí com as pessoas com deficiência auditiva. Então, como que essas pessoas sentem a música? É através da vibração? É através da imagem que ela consegue sentir a evolução dessa música, né? Da frequência, tá? Da amplificação. Então, como que ela consegue sentir essa música? Então, o material também traz essa discussão. Então, destaque aí que a tecnologia pode tornar a música mais acessível e sobre as formas dessa acessibilidade. Então, converse com o estudante. Qual que é a forma para que as pessoas com deficiência auditiva ou outras deficiências podem sentir a música, ok? E conecte o tema à vida cotidiana dos estudantes. Então, instigue os estudantes a pensarem em como solucionar problemas como a falta de eletricidade e também de bateria. A gente sabe que a maioria das caixas de sons dos nossos celulares também, eles dependem de bateria, eles dependem da conectividade eletrônica. E quando isso acaba? Né? E quando a gente não tem ela, como que a gente faz para amplificar esse som? Então, a gente vai trabalhar essas questões com os nossos estudantes. O material traz isso nesse Para Começar, para que vocês possam aí instigar esses estudantes a pensar. Daí eu coloco aqui, incentive os alunos a compartilharem experiências pessoais, ok? Bom, no próximo slide, a gente vai estar trabalhando aí, ainda no Para Começar, pensando um pouco sobre, como que esse nosso deficiente auditivo ele vai sentir essa música? E como que eu posso pensar na produção da minha Boombox Vibe, da minha caixa de som,
fazendo com que ela também seja acessível para esse público. Então, ele vai falar um pouco sobre a customização dessa caixa de som que esses estudantes vão fazer. Então, ela vai trazer aí, ó, destaque a personalização do projeto como um fator motivador e a integração com a tecnologia trazendo uma experiência sensorial. Então, ela vai trazer a questão do microbeat, que vai trazer a questão das luzes, tá? Que vão aí subir e descer e vão causar um efeito aí visual conforme for aí a vibração, né? Conforme for aí a frequência da música que vai estar tocando nessa caixa, que vai estar conectada também ao microbeat, ok? Isso não vai ser feito nessa aula, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar mais a prototipagem, mas já começa a discussão dessa questão da customização dessa caixa de som que nossos estudantes vão criar para que ela também se torne acessível, ok? E também vai trabalhar a questão aí da prototipagem. Então, o que é a prototipagem? Qual que é a importância da prototipagem? Eles vão criar uma caixa de som, então eles vão criar um prototipo, certo? Então, qual é essa importância? Então, trabalhar muito a questão do erro desse processo, né? Quando a gente trabalha a questão do prototipo, né? Então, o estudante ele pode errar, ele vai fazendo evoluções nessa criação que ele está trabalhando, ok? Então, e o debate dirigido, como a tecnologia pode transformar a experiência musical. Então, como que eu posso trazer o microbeat aí, a programação, né? Para que essa caixa de som se torne mais atrativa e também se torne acessível para diferentes públicos. Daí eu coloco aí também a metodologia aí do faça você mesmo, do to yourself, que é a prática de criar, modificar ou consertar algo por conta própria, ok? Então a gente vai trabalhar também essa questão, certo? Com os nossos estudantes. Aí a gente entra no foco do conteúdo, que a gente vai falar aí um pouco aí sobre a questão da prototipagem em si, então a importância do erro da experimentação no processo de aprendizagem. Também vai trazer o material, a questão da evolução da caixa de som. Então é muito importante que nossos estudantes também conheçam como surgiu a caixa de som, certo? Então eu trago aí para que vocês criem aí uma linha do tempo da evolução do som, daí vocês podem trabalhar isso principalmente dentro da metodologia de sala de aula invertida, ok? Então traga exemplos de produtos tecnológicos que passaram por várias versões antes do uso, que é mais ou menos o que os nossos estudantes vão fazer. Eles vão criar a primeira versão da caixa de som desplugada deles, ok? Para o próximo slide, a gente vai focar realmente no conteúdo, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de como o som se propaga. O que é o som? O som é uma onda, tá? Que se propaga em diferentes tipos de ambiente. Então, como ele vai se propagar nesses diferentes estilos de ambiente. Vai falar também um pouquinho sobre como esse som chega no nosso ouvido, né? Como que a gente escuta na forma humana esse som se propagando. Então, vai falar um pouco da questão auditiva, de como esse som é processado, tá? E vai falar um pouquinho também sobre a questão da frequência. Tá? Então, frequências altas, frequências baixas, como que é o som, como sai o som agudo, como sai o som grave, né? Então, nossos estudantes vão entrar em contato com esses conceitos. Eu trago para vocês como sugestão que você destaque que o som é uma onda mecânica e precisa de um meio para se propagar, tá? Então, como que você vai mostrar esse meio? Utilize experimentos simples para demonstrar como o som se propaga em diferentes meios, água, ar e sólidos. Daí você pode fazer a experiência aí do copo d'água. Leve copos com água e demonstre como diferentes volumes de líquidos alteram a frequência do som. Então, você vai ver a água vibrar ali, balançar, dependendo da frequência desse som. Daí você já vai trabalhar a questão da frequência aguda, da frequência do som agudo, do som grave e a questão da frequência que transforma o som tanto em agudo quanto em grave, ok? E a experiência com alto-falantes. Certo? Então, coloque grãos de arroz sobre um plástico esticado em cima de uma caixa de som, de um alto-falante, e você vai ver esses grãos de arroz pular em cima desse plástico esticado. Também é uma forma de nossos estudantes perceberem a questão das ondas sonoras e das vibrações, certo? Eu trago aqui um vídeo como sugestão, caso você queira estudar, sobre como a audição funciona também, certo? E também a gente vai trabalhar com nossos estudantes, né, a questão aí da energia elétrica, dos amplificadores. Como que a gente amplifica um som? A gente pode amplificar ele de forma eletrônica e de forma não eletrônica, de forma desplugada. Então eu trago aí para que vocês também diferenciem com os nossos estudantes o que são amplificadores dinâmicos, né, que são elétricos, e passivos, que não usam energia elétrica. E justamente a gente vai estar trabalhando um amplificador passivo, que não vai usar energia elétrica, ok? Bom, professores, vocês ficam agora com as questões, a gente se vê daqui a pouquinho. Olá, professores. Bom, continuando, é muito importante que nossos estudantes aí Olá, professores. Bom, continuando, é muito importante que nossos estudantes aí compreendam realmente o que é amplificação e como ela funciona, certo? E também a questão da frequência, que vai transformar o som tanto em agudo quanto em grave. Porque na hora que ele for fazer o microbeat lá para fazer com que as luzes elas alternem
né, conforme a frequência da música, nosso estudante precisa perceber se essa música dele tem mais graves, se tem mais altos e como vai ficar visualmente no microbit essa aparência, ok? Justamente porque a gente também está falando aí da acessibilidade, então também essa imagem visual que vai sair naquela plaquinha do microbit, lá no final do nosso projeto, tá, que não vai ser nessa aula, ele também vai ter que entender como vai ficar visualmente para tornar essa placa acessível e essa música que ele vai estar aí amplificando nessa caixa de som que ele está montando, né, para que o pessoal também que tem deficiência auditiva possa aí estar sentindo, né, essa música e como que vai estar a frequência dessa música. Então, também é muito importante trabalhar isso. E eu trago também, como sugestão, um vídeo que fala como que funciona aí a amplificação, ok? Então, também é interessante, caso você, professor, tenha tempo aí em sala de aula, de você passar esse vídeo, de você trabalhar também com esses estudantes a questão aí da amplificação, né, de como que esse som se propaga pelo ar. Então, trazer copo de água, trazer a madeira, trazer o papel, para que o estudante possa perceber como que é essa propagação, ok? Bom, continuando, o material a gente vai aí na nossa prática, ok? Então, o que eu trago? Agora, nossos estudantes realmente, eles vão colocar a mão na massa e começar a construir o primeiro protótipo, tá, da sua caixa de som. Então, eu trago aí a distribuição em equipes com papéis definidos. Então, você vai distribuir a tua turma lá em grupos, em equipes. Então, organiza os alunos em trios ou quartetos com funções rotativas, como cortador, montador, testador. Então, cada um do grupo aí vai ter a sua, como eu posso dizer, o seu papel dentro daquele grupo ali. Criar também uma estação de materiais organizada, então separe previamente os kits ou deixe os materiais em uma bancada maker, que esses estudantes possam ir ali, catar o que eles precisam e voltar para fazer essa caixa de som. Então também é interessante que você crie essa bancada, que você peça previamente para que esses estudantes também tragam aí os materiais necessários, né, para que eles possam criar em sala de aula e você poder otimizar o tempo, ok? E o material ele traz na prática de uma forma bem simples, passo a passo, ok? Então você vai ver slide por slide que o material traz essa montagem dessa primeira caixa de som desplugada. Então eu trago aí o mão na massa e o design de Tink. Tá? Então, proponho que os estudantes encarem o desafio como designer de peças. Então, eles vão realmente criar a sua caixa de som. Apresente o problema, como podemos amplificar o som sem usar energia elétrica. E deixe eles aí pensarem um pouco, discutirem um pouco, antes de ir do passo a passo, antes de mostrar como é. Então, também é legal você instigar essa pesquisa, ok? Então, divida o processo em fases claras, como nas imagens, e permita que os estudantes aí avancem de acordo aí com com o seu ritmo e o ritmo do grupo. Daí eu tenho aí realmente o passo a passo, certo? Que vocês vão perceber. E no final a gente vai ter o produto pronto, tá? Então, é interessante você fazer uma autoavaliação criativa. Então, a caixa, o primeiro protótipo que eles fizeram da caixinha de som deles, funcionou bem? O que eu mudaria se fizesse de novo? Porque eles vão fazer de novo, ok? Eles vão melhorar esse protótipo deles. E o que eu aprendi sobre o som nessa aula? Então, fazer uma roda de conversa aí dessa autoavaliação. Fazer uma galeria make, então promova uma exposição dos protótipos em sala para que todos possam ver as soluções dos colegas. Isso valoriza o esforço do grupo. Então, é muito interessante, professores, que vocês aí trabalhem aí com esses estudantes, principalmente essa galeria no final dessa aula, né? E o importante é que eles saibam que eles estão criando o primeiro protótipo, eles estão também pensando aí em soluções para propagar esse som de maneira desplugada e estão aprendendo alguns conceitos aí sobre amplificação, sobre frequências, sobre a questão da propagação de ondas sonoras. Então, esses são os pontos principais dessa aula. Traga aí a conexão com o cotidiano, com as caixinhas de som que a gente usa, com a falta também da bateria nesse processo, quando a gente fica aí sem poder escutar porque acabou a bateria do celular, porque acabou a bateria da caixinha de som, né? Traga a questão do telefone, aquele telefone sem fio que a gente usava, lembra? Que a gente colocava um copinho de um lado, um copinho do outro, a gente brincava de ligar e esse copinho era ligado por um fio. Então, como que essa onda sonora caminha de um lado para o outro também? É interessante você trabalhar isso com o estudante para que ele possa entender esses conceitos básicos, para depois, na próxima aula do 8º ano, eles
trabalharem com a questão do microbit, com a questão da frequência, né? E da amplificação realmente, customizar a caixinha deles pensando na acessibilidade, ok, professores? Bom, aqui a gente tem aí, fica a dica para vocês acessarem a playlist e também avaliar esse planejamento de aula. E aí está o nosso expediente. Bom, professor, espero ter contribuído com o planejamento de aula e você aí agora é só planejar. Até mais.